Cristo para si mesmo, segundo a sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que colocou em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar antes da gente começar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entregamos este culto em Tuas mãos, Senhor. Pai, é tudo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Jesus. Nós te adoramos, te bendizemos e declaramos, meu Pai, que apressamos a Tua vinda, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai, venha cortar, meu Pai, com a Tua espada, que é a Tua palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra ela não volta vazia, Senhor, sem antes cumprir aquilo que o Senhor propôs que ela faça, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que a gente possa ser terra fértil, para que a Sua palavra possa entrar no nosso coração e gerar frutos, Senhor. Frutos, meu Pai, para toda uma vida, Senhor, entregue ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito flua neste lugar, meu Pai, assim como está desde a abertura deste culto, Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, meu Pai, e te entregamos a Tua igreja, te entregamos cada um que está aqui, meu Pai, porque não é à toa que estamos aqui, Senhor. Não é à toa, não é, meu Pai, obra do acaso, não, Senhor. O Senhor nos trouxe, meu Pai, e nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, abra os nossos ouvidos e fala conosco essa noite, meu Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. A verdade é que nós, como cristãos, a gente vive em cima de uma promessa. O problema é que, na maioria das vezes, a gente se esquece dela. E a gente não vou dizer a palavra esquece, mas a gente não dá o devido valor. A gente vive em cima dessa promessa, mas é algo passageiro e algo que a gente não lembra no nosso cotidiano. Viver a vida com Jesus e com Deus é algo que é muito mais do que, cara, uma filosofia de vida, é muito mais do que uma cultura, é muito mais do que como posso dizer, muito mais do que uma ideologia. Viver uma vida com Cristo é viver em cima de uma promessa. É viver em cima de uma promessa de um Cristo que não só morreu pelos nossos pecados, mas um Cristo que ao morrer ressuscitou ao terceiro dia e nos fez uma promessa de que nos levará para com Ele. A promessa de Jesus Cristo é essa, e nós como cristãos, nós devemos lembrar dela todos os dias de nossas vidas. Enquanto estivermos aqui, a verdade que tem que estar entranhada em nosso coração é que o nosso Jesus vai voltar para nos buscar. Aleluia. Maranata, glória a Deus. Não dizendo que não devemos viver e fazer as nossas coisas, criar os nossos objetivos e planos, assim como o Michael comentou nessa brincadeira. Não dizendo isso, mas dizendo que tudo aquilo que nós fazemos e pensamos e vivemos tem que ser atrelado sobre a nossa promessa que foi feita, de que Jesus vai nos buscar. A verdade é que a maioria das vezes nós colocamos nossos planos e as nossas decisões atreladas a Jesus. Minto, nós colocamos Jesus atrelado às nossas decisões e nossos planos, e não os nossos planos atrelados a Jesus. Quando as coisas deveriam ser ao contrário. Paulo, na carta de Efésios que a gente acabou de ler, ele começa a falar sobre isso, sobre a redenção que há em Cristo Jesus e a promessa que Jesus Cristo fez para a sua igreja de vir buscar e de fazer e de revelar o grande mistério, que é congregar todas as coisas na plenitude do tempo, tanto que estão no céu como que estão na terra. O objetivo de Cristo é congregar todas as coisas nele.
É fazer tudo porque nele foi feito todas as coisas. É voltar para a origem que o homem foi criado, de um relacionamento vivo e perfeito com Deus. E aí Paulo ele começa dizendo, e o final que a gente deu, ele vai falar que o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E ele é o penhor da promessa que Jesus nos fez. A verdade é que quando a gente lê esse texto, a gente passa às vezes tão batido nele e a gente não entende o real significado disso. O real significado disso, de quando Paulo fala que o Espírito Santo da promessa selou o nosso coração, você tem ideia do que é selar um coração? Você tem ideia do que é ser penhor de algo? Quando a gente vai pedir dinheiro emprestado no banco ou fazer alguma coisa, acontece muito isso, de você penhorar algum bem. Algumas pessoas penhoram casa, algumas pessoas penhoram carros, como sinal de que você vai pagar a sua dívida. Você fala, cara, eu vou deixar meu carro aqui como sinal de que eu vou voltar para pagar. Às vezes, quando você recebe algum favor, você fala, cara, eu vou deixar meu RG aqui, eu vou deixar minha habilitação aqui, porque eu vou voltar para acertar isso com você. E quando escreve que o Espírito Santo é o penhor da promessa, o Espírito Santo é onde move toda a promessa de Jesus Cristo que ele voltará para nos buscar. Aleluia. Jesus Cristo, no momento que ele foi ao céu, ele falou assim, eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Aleluia. É a partir da presença do Espírito Santo e daquilo que ele faz em nossas vidas que nós temos a certeza e a convicção de que Jesus está voltando. Há um texto em Cantares, capítulo 8, versículo 6, que vai dizer assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda da sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Cara, inspirado por Deus, Salomão escreve, põe-me como um selo sobre o teu coração e sobre o teu braço, porque o amor é tão forte quanto a morte. Quando Jesus Cristo ele foi ao céu e ele fez a promessa de voltar e entregou o Espírito Santo para nós, era esse sentimento que o Senhor estava colocando em nosso coração, ele estava nos selando, para que o nosso amor fosse uma chama inapagável, para que o nosso amor pudesse suportar todas as coisas que possamos sofrer na nossa vida, para que o nosso amor possa suportar as muitas águas, possa suportar as muitas coisas, que o nosso amor não possa ser comprado. No texto está dizendo que mesmo que ofereçam fazendas sobre ele, as fazendas seriam desprezadas, porque nós somos selados. Ele foi colocado como selo em nosso coração. Glória a Deus. Quando entendemos isso, que o Espírito Santo nos selou, para que a promessa de Jesus esteja viva em nosso coração, e que a gente possa se lembrar dela todos os dias, eu te pergunto, e enquanto eu te pergunto, eu faço para mim mesmo também, porque é algo que, como eu estava dizendo, essa palavra está no meu coração há muito tempo. Será que estamos ouvindo a voz do Espírito em nosso coração? Como ansiamos por uma promessa, sendo que o penhor dessa promessa muitas vezes é ignorado? Como que a gente lembra de um Jesus Cristo que vai voltar, se o Espírito Santo quer a promessa de uma volta, nós não ouvimos? Como que mantemos viva a chama em nosso coração? Como mantemos uma igreja avivada? Como mantemos uma igreja com o fogo aceso, se o Espírito Santo está apagado em nosso coração? O Espírito Santo ele foi colocado como uma chama em nosso coração para nos lembrar todos os dias. E quando eu entendo isso, e quando o Senhor Jesus nos mostra essas passagens, e Ele coloca o Espírito Santo como um selo, cara, eu não vejo como um selo posto pelo Senhor possa ser quebrado por nós. Eu não entendo como algo que o Senhor nos deu muitas vezes possa ser ignorado e afastado por nós. A verdade é que nós precisamos todos os dias buscar estar sensíveis à voz de Deus. Era isso que eu estava comentando com o Marcos essa semana, e eu falei assim, cara, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele está a todo momento tentando nos guiar, a todo momento tentando nos mostrar pequenas coisas do nosso dia a dia. Assim como igual eu comentei com ele, um caminho que simplesmente, cara, é um caminho que eu faço todo dia. É um caminho que todo dia eu saio do serviço eu faço esse caminho. E nesse dia eu falei, tá, vou por lá. E aí, fui para outro caminho. Chegou no meio do caminho e falei, cara, errei o caminho, vou pelo mesmo que eu faço todo dia. Fui, fiz o retorno.
chegou na frente de lá, não consegui entrar, passei reto. E é um caminho que eu faço todos os dias, cara. Eu trabalho na empresa há muito tempo. E eu fiquei, tá bom, Senhor. Beleza, é isso mesmo, então vamos por outro caminho. Se o Senhor está alguma coisa está acontecendo aí, não é para eu ir, não vou. Não vou insistir outra vez, não. E o Espírito Santo, ele está todo momento nos guiando nesse quesito. Nós precisamos dar ouvido a essas coisas. Para que, nas pequenas coisas, se nós lembrarmos do Espírito nas pequenas coisas, cara, pode ter certeza que as grandes se manifestarão nas nossas vidas. As grandes que eu falo são nada sobre adquirir coisas aqui, mas a grande promessa que a gente acabou de ler, a promessa de uma vinda. Quando lembramos do Espírito Santo nas pequenas coisas, no cotidiano, lembraremos das grandes. E a pergunta que eu te faço é hoje, quando você viu o tema lá, você leu o folder lá que fizeram, a noiva, você entendeu? Você estava com a expectativa de, Senhor, Jesus está voltando. E o que eu estou fazendo para apressar essa vinda? O que eu estou fazendo como uma noiva que espera? Há um texto que muita gente conhece, Mateus 25, vai dizer assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, adormeceram, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram, as prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo, que vós eu não conheço. Vigiai, porque vós não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Essa passagem é muito conhecida, todo mundo conhece, porque Jesus Cristo está falando unicamente da sua vida, e ele está falando para a gente andar como as 5 noivas que foram prudentes e manter as suas lâmpadas acesas. A gente confunde muito, às vezes a gente fala assim: não, 5 delas dormiram. Não, todas dormiram, as 10 dormiram. Mas a palavra fala que 5 manteram as suas lâmpadas acesas. A verdade é que o Espírito Santo é unicamente a nossa lâmpada acesa, é o sinal de luz em nossa vida. Quando eu vejo essa passagem, eu entendo que 5 delas deixaram a sua lâmpada se apagar. A gente entende como um esfriamento espiritual. A gente entende quando elas não deixaram de acreditar, ou acharam que não precisavam, ou acharam que o noivo não ia voltar aquela noite. Afinal, se o noivo não vai voltar essa noite, para que voltar uma lâmpada acesa? Né? Amanhã cedo acende. Quantas vezes na nossa vida a gente não trata a vinda de Jesus da mesma forma? Quando a gente deixa de fazer coisas que eram para ser feitas agora, para ser feita hoje, essa noite a gente deixa porque fala: cara, deixa para amanhã. Ou deixa para a semana que vem, ou igual a gente estava comentando aqui, deixa para o ano que vem. Porque, cara, a partir de janeiro eu vou orar mais, eu vou dedicar minha vida, eu vou fazer acontecer, e eu vou trabalhar mais, e eu vou orar mais. Cara, e se a gente não passar esse ano? E se até dezembrão o Senhor buscar a igreja? Onde estão os seus planos? Cadê os seus objetivos? Cadê? Pensamos tanto no amanhã que deixamos de acreditar na promessa que nos foi feita, que move toda a nossa vida cristã, cara. Nossa vida cristã não foi colocada em promessas sobre ter coisas, não foi colocada em ter uma vida melhor, não foi colocada em... Não, a nossa promessa de uma vida cristã foi, cara, ser fiel, porque eu voltarei para te buscar. Isso foi o que Jesus Cristo nos escreveu, isso foi o que Ele nos deixou.
E aí a pergunta que eu te faço é que, segundo o tema de hoje, eu não poderia deixar de fazer é, cara, e se Jesus voltar hoje? Como é que fica? A sua lâmpada está acesa ou está apagada? O Espírito, que é o penhor, que é o selo do Senhor no seu coração, tem dado ouvido para Ele nas mínimas coisas? Tem escutado quantas vezes Ele te alerta sobre as coisas que você deveria fazer e não faz, ou sobre aquilo que você fez e não deveria fazer? Espírito Santo de Deus está muitas vezes apagado em nosso coração. Se a gente essa noite sair daqui da mesma forma como que a gente entrou, muitas vezes não dando ouvido, ou muitas vezes relevando sobre a promessa que nos foi feita, cara, sinto muito. Estaremos como as 5 noivas loucas. Que Jesus, naquele grande dia, disse: eu não te conheço. Cara, o mais engraçado é que todas elas foram feitas a promessa de vinda. Todas elas esperavam o noivo. Todas elas. Foi dada lâmpada para que esperassem. Mas nem todas entraram nas bodas do Cordeiro. O que significa que, cara, não é porque nós temos uma promessa, não deveremos andar como tal. Não é porque o que acontece muitas vezes é que a gente faz tantos planos e objetivos e esquece de atrelar ele ao Senhor, de olhar e falar: Senhor, é da tua vontade tudo isso? Alguém já fez essa pergunta e falou assim: Senhor, será que vai dar tempo de eu atingir meu objetivo? Não, mas como assim tempo? Senhor, o Senhor não vai voltar antes, não? Senhor, será que vai dar tempo de eu comprar tal coisa? Será que vai dar tempo de eu tirar a carta? Será que vai dar tempo? É engraçado que a gente não faz essa pergunta. Porque a gente automaticamente calcula que, cara, não, vai dar tempo. Tenho tempo para isso. Não, vai dar tempo. Vai dar tempo de eu comprar minha casa, que é o meu plano, que em nome de Jesus aí. Mas a gente fica sempre nessa expectativa de vai dar tempo. Vai dar tempo. Enquanto o Espírito está no nosso coração dizendo a todo momento, assim como na parábola das noivas: ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Cara, o Espírito Santo está no nosso coração dizendo essa noite: aí vem o noivo. Aí vem o esposo procurando as noivas para bodas do Cordeiro. É por isso que em Apocalipse vai dizer que o Espírito e a noiva dizem: vem. Apocalipse ele encerra dizendo isso. Ele encerra mostrando a motivação e aquilo que o Espírito Santo está a todo momento dizendo no nosso coração. E aí eu te pergunto: se isso não está no seu coração, cara, significa que você não está ouvindo o Espírito Santo. Significa que seus ouvidos estão tampados ou que o seu coração está duro ao ponto de você não entender que do modo como o mundo está caminhando, cara, o Senhor Jesus em breve voltará. O mundo está caminhando para um ponto a qual, cara, a gente não consegue clamar mais nada a não ser Maranata. As coisas que estão acontecendo, os ideais que são colocados, sabe, as motivações de vida que estão sendo cada dia mais, no dia a dia, colocadas em nosso coração, no coração dos jovens nas escolas, aquilo que tem sido pregado por aí pelo mundo afora. Cara, quando eu vejo isso, eu só entendo que Jesus está voltando. E se a gente não dá o devido valor a isso, não sair daqui hoje com o sentimento de: Senhor, essa noite as coisas vão mudar. Essa noite eu vou ouvir a tua voz, eu vou colocar no meu coração um selo, para que nada esfrie o meu amor diante do Senhor. Para que nada, nenhuma água, nenhuma tempestade que possa vir no meu coração, ou na minha família, ou na onde eu estiver, para que nada possa esfriar esse amor. A igreja ela não foi chamada para ser uma igreja apática, uma igreja fraca, uma igreja que desanimada, uma igreja desmotivada, uma igreja que... Não, a igreja de Cristo foi chamada para clamar. A igreja de Cristo foi chamada para entender que Jesus Cristo está voltando e apressar a sua vinda. Você como igreja tem a responsabilidade, você como noivo do Cordeiro, tem que ter o desejo no seu coração de esperar a vinda do noivo. E quantas vezes o Espírito Santo não tenta falar ao seu coração e te motivar, te levar para mais perto do Senhor, e muitas vezes a gente pega essa voz e a gente... Ou então a gente fala aquilo que é o clássico: cara, deve ser da minha cabeça.
Nossa, isso é uma dúvida que mata o cristão. Ixi, isso daí deve ser da minha cabeça. Ixi, não, isso é doido, isso daí não. É coisa. Ixi, é que eu tava pensando nisso semana passada. O problema do cristão é que a gente atrela essas coisas. A gente espera que a voz do Espírito Santo seja muitas vezes algo estrondoso, algo, nossa, Deus vai descer abrir os céus e falar assim: ei, meu filho. Cara, mas o Espírito Santo ele está falando na calmaria do seu coração. Muitas vezes ele fala naquilo que você, o desejo do seu coração é outro, e aí você pensa: será que é isso? Será que. Eu vi uma coisa do Luciano Subirá dizendo que. Isso é engraçado mesmo, que ele falou assim: cara, você quer ver o Espírito Santo falando no seu coração, então você vai dizimar e ofertar. Porque sempre tem uma voz que fala assim: ah, mas será que eu tenho que dar? Será que não? Não sei o que. Aquela voz que fala assim: não, entrega, não pensa no amanhã. Isso é o Espírito Santo, é na dúvida, é naquilo que você não tem vontade de fazer e você fala: acho que eu tenho que fazer. São nessas pequenas coisas que o Espírito Santo tenta falar com você todos os dias, e você, como eu falo, eu estou me incluindo no meio, tá aí? Estou colocando aqui como se eu fosse expert não, porque é igual o Paulo dizia: todas as vezes que a gente fala sobre isso, a gente esmurra a nossa carne para tentar viver. Porque não é fácil. Não é fácil a gente acordar todos os dias e falar assim: nossa, eu sou crente, uau, o Senhor Jesus está voltando, e glória a Deus por isso. Não, tem dia que a gente acorda mal-humorado, tem dia que a gente acorda que não tem nada um bom dia mais pro outro. Tem dia que a gente acorda assim. Só que o Espírito milita contra a carne, o tempo todo. O Espírito precisa disso. A gente precisa todos os dias entender que é uma batalha diária. Uma batalha diária para nos lembrar que o nosso lugar não é. Uma batalha diária para entender que os nossos objetivos e planos, ainda que sejam bons, ainda que sejam coerentes, ainda que sejam morais, precisam estar debaixo da vontade do Senhor. Porque se não for da vontade dele, se não for aquilo que ele planejou, cara, e se Jesus voltar, o nosso papelzinho que a gente escreveu aqui vai ser rasgado. Mas quando a gente atrela os nossos objetivos e planos ao Senhor, aí acontece aquilo que o Senhor vai dizer na Bíblia, que só Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós. Pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o futuro que desejamos. É quando atrelamos os nossos planos e os nossos objetivos. E como é difícil falar isso numa rede jovem. Porque, cara, o que o jovem mais tem é plano e objetivo, né? A gente está todo ano fazendo plano e objetivo. E plano e objetivo de casar, e plano e objetivo de comprar tal coisa, e plano e objetivo de atingir, de conseguir um emprego melhor, de atingir tal meta, ou de passar de ano, ou de fazer faculdade, ou de trabalhar na área que a gente quer. Cara, o jovem sempre faz planos, não tem problema fazer. Mas entrega eles ao Senhor. Senhor, é da tua vontade, Senhor. O que o Senhor tem para mim? Quais são os seus planos, Senhor, para mim? E não só o jovem, tá, gente? Mas entender que a nossa promessa, a nossa vida como cristão não é daqui. Essa maior promessa não é para ficar aqui, cara. Não viva como se fosse. Não viva como se atingir financeiramente algo fosse o máximo da nossa vida. O máximo da nossa vida é escutar: vinde benditos do meu Pai. O máximo, sabe o objetivo principal de quando Paulo escreve assim: cara, completei a carreira, guardei a fé. De Paulo chegar no ponto de falar assim: cara, agora, Senhor, estou esperando só o Senhor voltar. Fiz aquilo que eu tinha que fazer, atingi meus objetivos, preguei, apanhei, mudei os meus caminhos porque era um homem mau e o Senhor me converteu. Era um homem que não prestava, mas o Senhor me moldou e me transformou. Preguei a tua palavra, vivi como se o Senhor fosse voltar todos os dias e, Senhor, guardei a carreira. Completei a carreira e guardei a fé. O problema é que nós temos que pensar nisso todos os dias. Se Jesus estiver voltando hoje, se hoje nós sairmos aqui, o Senhor Jesus voltar, você pode dizer isso? Você está em paz? Você está em paz para com isso? Essa é a grande pergunta que rege a nossa vida. Quantos aqui têm certeza da salvação? Glória a Deus, isso é o Espírito Santo dentro de você, que te selou a promessa. Aleluia, glória a Deus. Isso é um exemplo clássico de como ouvir a voz do Espírito.
Porque como eu posso ter certeza de algo que ninguém me disse, a não ser foi lindo? Como que eu posso ter certeza de algo que Deus não rasgou o céu e não? É o Espírito Santo que te ensinou. A certeza da salvação é quando a gente... É o auge de escutar o Espírito Santo de Deus, é quando a gente entende que não importa o que aconteça, eu estarei com o Senhor. Glória a Deus. Em um texto em Lucas 13, Lucas 12, 35. E Jesus disse ainda, fiquem preparados, Lucas 12, 35, fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Seja como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate a porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontrar acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo servirá. E eles serão felizes se o patrão os encontrar alerta, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembre-se disso. Se o dono da casa souber a que hora o ladrão viria, não deixaria arrumar a sua casa. Mas também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Cara, esse texto é o que mais me estremece. É o que mais mexe comigo, porque quando a gente pensa e analisa que o Senhor virá como um ladrão, que a gente realmente não espera, porque se a gente esperasse o ladrão, a gente ia ser roubado. Então, e você esperava? Exatamente, porque a gente não esperava isso. E você, cara, infelizmente pega de surpresa, tá bom. E a vinda do Senhor, quando Jesus Cristo diz isso, ele fala, cara, vai ser igual. Vai ser igual. Vai ser quando menos espero, ou quando talvez você esteja prestes a atingir um objetivo muito top que você tinha feito. Cara, já pensou? O que eu quero trazer hoje, que a gente possa ter um sentimento de renovo no nosso coração. Um sentimento de entender que o Espírito Santo nos lembra todos os dias que Jesus está voltando. Muitas vezes a gente faz uma pregação sobre a crucificação de Cristo e, cara, você já parou para entender a crucificação de Jesus, como foi naquele tempo? O quanto foi dolorida, o quanto foi assombroso aquilo, cara. Porque eles não torturavam nem talvez os criminosos mais absurdos que tinha, e eles torturaram Jesus. Eles torturaram Jesus num nível que, cara, tomou chicotada. O chicote naquele tempo era um chicote com pedaços de couro e que tinha osso, tinha chumbo nas pontas. E ao mesmo tempo que o couro cortava, o chumbo e os pedaços de ossos rasgavam a pele. Tem noção que é você tomar uma chicotada naquele ponto? Tomar açoites e ir caminhando, carregando uma cruz, colocar uma coroa de espinho na cabeça do nosso Senhor. Espinhos cravados na cabeça, cara. Colocaram uma cruz e deixaram lá ele pregado pelas mãos. Você tem noção como que é para respirar no lugar daquele? A morte de crucificação, ela vem devido mais à respiração do que a qualquer coisa. Porque no momento, na hora que você está com os braços abertos, o seu pulmão está comprimido e você não consegue respirar ali. Toda vez que você precisa respirar, você precisa subir o seu corpo. E ela te mata de cansaço, porque chega uma hora que você não faz mais esforço, você não consegue mais subir o seu corpo para respirar. Você imagina como foi dolorido? Por isso que a Bíblia vai chamar de via dolorosa. O quanto foi dolorida a passagem de Jesus, o quanto foi dolorida aquele açoite, aquela crucificação por mim e por você, pelos nossos pecados. Para que a gente pudesse ter esperança. O homem foi destituído da glória de Deus, mas Jesus Cristo ele veio reestabelecer. E assim como o primeiro texto que a gente leu em Efésios, ele veio para tornar a congregar nele todas as coisas. Cara, o que ele estava querendo dizer é que ele estava querendo voltar. Olha como se ele dissesse assim, cara,
Adão e Eva errou no jardim, cara, o plano deu errado. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo estava tornando a congregar nele todas as coisas. O homem destituído da glória de Deus estava naquele momento tendo a oportunidade de, através de Jesus Cristo, olhar para Deus e ter a oportunidade de uma vida eterna. E quando a gente fala sobre a crucificação, a gente precisa entender que a gente não prega só um Cristo que foi crucificado e morreu por nossos pecados, mas a gente prega um Cristo que foi crucificado, morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, mas que no terceiro dia ressuscitou e nos levará para com Ele. E nos levará para a Nova Jerusalém, nos levará para a cidade santa, para o Monte Santo de Sião. Esse Jesus que nós pregamos, um Jesus que não está morto, mas um Jesus que ressuscitou e vive está para todo sempre. Quando você entender isso no seu coração, o Espírito Santo estiver vivo, acesa a lâmpada no seu coração, cara, você vai viver como se as coisas fossem todas passageiras, o que são, e você vai entender e falar: Senhor, nós apressamos a tua vinda. Vem logo, Senhor Jesus, queremos mais, queremos estar naquele grande dia, no casamento, assim como aquelas noivas esperavam. Estaremos esperando como a noiva do Cordeiro, como igreja, gritando: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. Tome isso como teu objetivo de vida. Cara, você quer ver, antes de ministrar aqui, quando o Michael fez a gincana, você quer ver quando a gente entende que a gente como ser humano é fraco? É quando eu peguei e o primeiro objetivo que eu escrevi era o material. Estou falando por mim. O primeiro objetivo que eu escrevi ali, eu parei e falei: cara, uau, estou pregando sobre a vida de Jesus e eu estou fazendo isso. Eu falei: cara, o que está acontecendo? Vou pregar sobre a noiva. E o meu primeiro objetivo aqui pro ano que vem que eu coloquei foi atingir tal meta financeira, ou atingir tal coisa, ou comprar tal coisa, ou fazer tal curso. Quando o primeiro objetivo seria ouvir a Deus. Aí eu fui lá e fiquei escrito em cima: ouvir ao Senhor. Falei: não vou deixar isso daqui não. Meu objetivo vai ser ouvir ao Senhor. Ouvir ao Senhor como noivos que esperam a volta de Jesus. Gente, não cansem de esperar. Não deixe as lâmpadas se apagarem. Não deixe o Espírito Santo se esfriar. Não deixe o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo se apagar. O Senhor Jesus nos uniu como igreja para nos manter firme e constante. Brasas separadas, elas são levadas pelo vento. Mas as brasas, quando elas são unidas, cara, ela gera uma fogueira. Ela gera uma fogueira tão grande. Se andarmos à luz, como Cristo na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então que nós sejamos igrejas, que sejamos igreja que clama pela vinda do noivo e que pede a todo momento para que o Senhor trabalhe em nosso coração. Cara, para um pouco de pensar nas coisas daqui e começa a pensar nas coisas do alto. Quando a palavra fala que andaremos em ruas de ouro, não quer dizer que terá riquezas, não, quer dizer que o ouro vai ser tão... Cara, tem valor. Não está dizendo que, nossa, de riquezas, não, está querendo dizer que não tem valor. Está querendo dizer que isso vai ser o que menos importa, a gente vai pisar em cima. Tenha em mente a promessa que Jesus Cristo fez à sua igreja. Tenha em mente isso. E peça ao Espírito Santo para você ouvir a voz dele. Porque o Espírito Santo está a todo momento querendo falar com a gente. Só que a gente, muitas vezes, está tão surdo, muitas vezes está com tanto barulho em nossa cabeça. Quando eu falo barulho em nossa cabeça, eu estou dizendo de objetivos de emprego, eu estou dizendo de um patrão que te cobra, eu estou dizendo de problemas de pagar conta, eu estou dizendo de problemas em casa, eu estou dizendo de... Cara, tanta coisa que toma o nosso tempo, tanta coisa que tira o nosso foco do que realmente importa. Eu não sei vocês, mas eu não quero viver para cá, eu quero viver para estar com Jesus. Amém.
Se isso for preciso, quais objetivos e quais coisas você está disposto a abrir mão? Quais as coisas você está disposto a trocar? Não estou dizendo nem abrir mão, mas trocar preferência. Para que você possa ser recebido nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de avivamento sobre nós. Amém. O Espírito Santo de Deus possa te lembrar daquilo que você foi chamado, que você não foi chamado para cá. Você não foi chamado para viver uma vida boa aqui, mas você foi chamado para a eternidade, para viver com Cristo. Então que Ele possa te lembrar essa noite, que você possa sair desse culto hoje com um sentimento de avivamento, e que você possa ter sede e fome de buscar a Deus em todo momento. De chegar na sua casa e falar: Senhor, faz tempo que eu não escuto a Tua voz, faz tempo que eu não sei aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, fala hoje o que o Senhor tem para mim. Fala hoje o que o Senhor quer para a minha vida. Amém, Jesus. Cara, que hoje a gente possa sair daqui deste culto motivados e avivados para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Viver como verdadeiros incendiadores, para que a nossa chama possa incendiar outros corações. Para que a gente possa juntos ansiar pela vinda de Jesus. Para que a gente possa junto clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para que a gente possa junto apressar a vinda do nosso amado. E o seu coração possa sair daqui apaixonado por Jesus. O seu coração hoje possa sair daqui firmado e selado pela presença do Espírito Santo. Porque eu não estou falando aqui cara, eu estou falando de um selo colocado pelo Espírito Santo de Deus, cara. O Espírito Santo de Deus é Deus. Não é um selo qualquer, não é um lembrete, não é um papelzinho amarelo no seu coração, não, é um selo. Você é propriedade exclusiva e particular do Senhor. Você é propriedade, você foi comprado com preço de sangue por Jesus na cruz do Calvário. Então saia daqui entendendo isso. Dê propósito à sua vida. A sua vida não é os seus propósitos não é de repente casar, ou de repente conhecer alguém, ou de repente... Não, cara, o seu propósito é estar com Cristo a todo momento. Cara, se possamos apressar, enquanto nós esperamos, nós possamos andar com Ele aqui na terra. Nós possamos acordar todos os dias, lembrando de quem a nossa vida pertence. Como jovens, que têm sede e fome de avivamento. Eu queria que você se levantasse hoje para